Gente, que problema com fone e microfone. Mas hoje eu tô aqui acompanhada, então acompanhada de roncadores aqui no quarto. Então é melhor ficar com fone pra gente conseguir se falar, se ouvir. O pessoal já tá chegando. Já vou perguntar de cara como que tá o som, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que hoje eu tô de fone porque eu tô acompanhada. Um dos meus relacionamentos difíceis está aqui comigo. E tá bem roncador hoje, então eu já tô de foninho aqui pra garantir que os roncos não entrem na nossa conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, que beleza. Olha, já percebi que a Carolzinha já entrou. Ah, tá tudo certinho, Eda, então eu fico bem tranquilo. Adoro essa palavra, me dá até tranquilidade, me dá calminha. Você vê que assim, eu gosto do certinho, a Carol também. Tanto é que a gente entrou para fazer o teste, né, Carol? Cedo aí a gente tava aqui fazendo o teste, a luz estava boa, para saber se. Não? Porque a gente gosta tudo certinho, então a gente testa, vê como tá a luz, depois a gente entra de novo. Não é, Cá? Você tá me ouvindo, Ale? Tô ouvindo. Você tá ouvindo bem? Tô sim, agora eu não tava. Já tô com fone porque o roncador tá aqui, ó. Tá, meu Ah, tratorzinho tá aqui. E aí a guerra de fechar a porta aqui vai ser difícil. Fecha a porta, chora que quer sair, aí você abre a porta, chora que quer entrar. E assim a coisa vai. Ai, que minha com umas gostoso. brincadeiras. Escondi dela já, pra não fazer barulho. É, não. Aí, ó, contando bastidores aí pra vocês verem a minha vida como ela é uma vida de cachorros que roncam, não é uma vida fácil. Eu estava gravando essa semana as meditações para instintivas, né, para vocês, que inclusive você estava na turma, então é para você também. Não sei se a Bia já liberou, mas vai liberar no acesso aí para vocês. Então eu peguei, né, escrevi toda a meditação, uma para o social, uma para autopreservação, uma para o sexual. Então já foi um processo de eu conseguir me concentrar nisso. Eu falei, bom, agora eu tô no flow, eu vou gravar, né, a meditação e eu queria gravar só áudio para ficar uma condição melhor, né? Mas é mais difícil de você gravar áudio do que você gravar vídeo, né? Você perde mais a dimensão quando você não tá com vídeo, quando você tá só com áudio. Depois que eu gravei tudo, adivinha o que que tinha no áudio? Era um ou outro, mas assim, tipo, deu uma acordadinha, resolveu dar uma. Falei, meu Deus do céu. E é o tipo de coisa que não, né, diferente de um vídeo que você edita, o áudio é muito mais difícil você fazer qualquer movimento. Vamos nós fazer tudo de novo. E esse é o problema, né? Eu me habituo com a roncação aqui em casa. Então eu tô falando, eu não tô nem ouvindo, porque eles roncam o dia inteiro comigo, né? Eles roncam, eles dormem comigo, eles roncam dormindo comigo. Então, se bobear, me dá até sono. Eu vou entrando aí nesse flow, eu vou escutando a voz assim, só. Eu falei, ai meu Deus. E aí fica na disputa, né? Quem precisa gravar alguma coisa? Se o Rodolfo tá fazendo call, é a mesma coisa. Eles começam a. Leva os cachorros pra baixo. Quarentena é essa vida, né? Não tem jeito. Aí eu trago. Aí quando sou eu falo, leva os cachorros pra cima. Aí ele leva os cachorros e fica com os cachorros lá. E a gente vai se dividindo. São aí os nossos relacionamentos difíceis, né? Ainda bem que os meus maiores relacionamentos difíceis são esses hoje em dia, tá? Até que tá de boa, né, Cá? Bom, tô vendo que o pessoal tá chegando. Tem alguns nomes que eu tô vendo que são novos. Tem gente que eu já tô vendo que toda semana, toda live tá aparecendo. Cada live tá sendo super legal, assim, a gente tratando de temas que são dores universais, né? Todo mundo em algum momento ou tem ou conhece alguém que sofre desse tipo de coisa. E a gente selecionou esses temas, né? Justamente porque a gente sabia que eram temas que podiam contribuir com um grande número de pessoas. E a autocrítica talvez seja um dos que são assim, top dos top dos top. E a gente sabe o quanto isso traz de prejuízo, né, para as pessoas.
E o quanto muitas vezes as pessoas nem percebem os prejuízos que isso traz para elas, né? Porque é só. Quem tem isso muito forte é só um jeito de viver a vida, e parece que esse é o único jeito, porque eu nasci assim, eu encaro a vida assim, então, né? Qual é o problema? E é muito legal, muito obrigada, Cá, por você ter aceito o nosso convite pela segunda vez, inclusive, né? Para a gente poder falar de uma coisa que eu acho que pode ajudar tanta gente. E para ajudar tanta gente, a gente precisa chamar mais gente para live. Então eu vou pedir para vocês. Conhecem pessoas aí que estão precisando ouvir um pouco sobre autocrítica, entender como é que funciona? Pega esse aviãozinho que está aqui, ó, vai encaminhando para as pessoas. Que quanto mais pessoas, para quantas mais pessoas, né, o nosso conteúdo chegar, melhor a gente está conseguindo levar e mais bem a gente consegue fazer para as pessoas. Então, vou pedir a ajuda de todo mundo coletiva, eu mandando aviãozinho para todo mundo, para que a gente consiga atrair cada vez mais gente. Como eu tenho alguns nomezinhos novos aqui, eu vou me apresentar, depois eu vou deixar você se apresentar, cara. Então, eu sou a Lê Tavares, né, sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento humano, essa é a grande paixão da minha vida. Eu adoro falar sobre isso, adoro trabalhar com isso. Para mim, minha vida é arroz, feijão e desenvolvimento humano. Sou apaixonada por gente e cada oportunidade que eu tenho de ver a diferença. Eu acho que o mais legal é que eu sou apaixonada pela diferença, que é uma coisa que eu acho que eu nunca pensei na minha vida que eu seria, né? Eu sou uma pessoa que gosta mais das coisas padrão, então imaginar um mundo onde todo mundo é igual, eu vou ser sincera que para mim é muito mais tranquilo, né? É uma coisa que me dá muito mais tranquilidade, eu sei lidar melhor, mas cada vez mais, e quanto mais eu me aprofundo no desenvolvimento humano, mais eu me apaixono pela diferença. Mais eu me apaixono pelos pontos de vista que, nossa, às vezes eu penso como que a pessoa conseguiu pensar assim, o que no passado talvez seria, nossa, como que alguém pensa assim? E isso é muito legal, a gente vai vendo que tem outras formas de se ver, de se viver, e a gente vai abrindo possibilidades. E por muito tempo, aqui um ano e meio, a gente usou esse canal mais para falar de autoconhecimento focado em personagens, então levar o autoconhecimento dessa forma, mas no entretenimento. E de uns tempos para cá, né, com as mudanças que a gente tem feito e que a gente vai mudando enquanto pessoa, eu comecei a ter vontade de contar outras histórias, né? Não de personagens do cinema, não de personagens dos seriados. Claro que isso é super legal, em algum momento a gente vai fazer de novo, mas eu queria contar histórias de personagens da vida real, igual eu, igual a Carol que está aqui, né? E eu acho que quando a gente escuta a história dos outros, a gente pode aprender muito sobre isso. Então, muito, muito obrigada, Ká. E você, meu amor, apresente, que eu acho que deve ter galera sua, que o legal da gente fazer lives juntas assim, é que vem um povo que você não conhece, que vem aqui por nós, e vem um povo que a gente não conhece, que vem por você. Aliás, já vamos fazer um merchan agora, antes que a gente se esqueça, porque nem eu nem você tem esse foco, né? Vai passar a live inteira, a gente vai esquecer dos merchan. Gente, ó, quem não segue a gente ainda aqui na Escola de Enneagrama, siga o nosso perfil, a gente está com um conteúdo muito legal para levar realmente informação. Nosso foco é fazer com que as pessoas entendam como a personalidade funciona. A gente tem um viés psicológico em toda a abordagem que a gente tem aqui. Então, quem não segue ainda, nos siga para não perder nada. Siga a Carolzinha. E, Carol, já faz o merchan da sua página pessoal, que eu acho bárbara, onde você fala sobre finanças. Já aproveita, emenda, se apresenta e já faz o merchan. Tá certo, obrigada, Lê. Bom, primeiro, obrigada da oportunidade. É uma honra para mim poder falar, poder ajudar. É um desafio, né? Um pouco da câmera, do julgamento, mas eu estou pensando que isso pode ajudar alguém a se identificar e mergulhar no autoconhecimento, né? Que foi uma grande mudança para mim quando eu comecei a fazer isso. Meu nome é Carolina Dário, eu gosto de ser chamada de Carol. Eu tenho 38 anos, moro em Piracicaba, estudei administração, me especializei em logística. Eu trabalhei uns 15 anos com atendimento ao cliente, logística. Faz 2 anos que eu trabalho com desenvolvimento de sistema. Não sou de sistemas, mas eu sou super user, então, como eu já tenho a experiência de usuário, eu faço a ponte com os desenvolvedores, e é muito legal ter essa experiência.
a tradução entre usuário e desenvolvedor, então é bem desafiador, assim, eu gosto muito. Eu moro com a minha filhinha de 4 patas, a Cindy, que está aqui do meu lado brincando, não sei se dá para escutar. Dá pra escutar as patinhas. Ela tá com o namorado dela, um ursinho de pelúcia aqui. Faz quase 4 anos que eu namoro o Ryan, que é um americano, super bacana. Não é nada do que eu tinha projetado, mas é tudo que eu precisava. Ele é muito diferente de mim, então acho que a gente se complementa e é muito bom. Assim, a quebra de preconceito dos dois lados, né? Muita diferença de cultura, histórico de vida, então é um relacionamento que me ajudou a crescer muito como pessoa. Há 2 anos eu fui fazer um processo de coaching e com a Bia, que é uma super amiga minha, a gente trabalhou juntas. E através da Bia eu conheci o Enneagrama, e através do Enneagrama eu conheci a Alessandra, uma palestra, comecei a fazer cursos, não parei mais. Virou a minha paixão. Eu adoro e eu acho que me ajudou muito a perceber algumas coisas que eu não tinha nem ideia. E são passos de formiguinha, né? Que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, e eu acho que é o resto da vida. Porque minha mãe fala que a natureza não dá saltos, né? E não dá mesmo, então, de pouquinho em pouquinho, o resto da vida e de outras vidas, né? Talvez, a gente não sabe. Então, e uma das coisas que eu gosto como hobby é estudar finanças. Eu vi que o meu muso, o Rodrigo, entrou. Ele que foi a minha inspiração, que me ensinou muito numa fase que eu estava muito ferrada de dinheiro. Ele me ensinou muita coisa e também como o Enneagrama e as finanças foram 2 coisas assim que entraram na minha vida assim para me ajudar a crescer. E meu Instagram de finanças é Abecedário das Finanças. Eu dou dicas financeiras simples e rápidas e E fáceis. maravilhosas. E práticas. E, ô Bia, você tá aí, Bia? Fala oi pra gente se você estiver aí. Eu vou pedir pra você escrever o Insta da Carol e o da. Ah, o da escola vocês estão aqui, mas pode escrever também, que acho que fica mais fácil pra pessoa pegar aqui nos comentários. Vou pular um pouco o nosso roteiro, tá? Me ocorreu uma coisa aqui agora. Quanto tem a ver finanças e enneagrama? Ai, quanto tem a ver? Bom, eu acho que é um processo de autoconhecimento também, né? Porque quando você se conhece, você sabe o que faz com o seu comportamento, com a sua mente e com o seu dinheiro também. É tudo relacionado a comportamento, sentimento, e quanto que você segura, quanto que você abre. É um processo de adaptação com o meio, com você, com outras pessoas. E quantos instintos impactam na sua vida financeira, cara? 3? É isso que é legal, né? Muda muito. E aí, quando você pensa na forma, né, no porquê que algumas pessoas conseguem, tem muita facilidade, às vezes tem até alguns vícios, e passam até, talvez, aproveitar pouco a vida, ao invés de usar o dinheiro para aproveitar a vida, acaba sendo escravo do dinheiro. E do outro lado, a gente tem as pessoas que não conseguem aproveitar tudo que a vida teria para aproveitar, porque não conseguem juntar dinheiro para fazer isso acontecer. O dinheiro, ele é uma moeda propriamente dita, ele é uma condição que nos permite uma série de coisas e que não nos permite uma série de coisas se a gente não tiver. E o quanto isso tem ligação com a nossa própria personalidade, né? E aí, como muda quando eu vou direcionar, ajudar alguém, quando eu entendo que o padrão de poupança ou de gastança, existe gastança? Dessa pessoa está ligado à personalidade dela, que se ela não olhar para isso, não tem planilha no mundo que dê jeito, né? Exatamente. Não tem planilha no mundo, que você pode ter a melhor planilha do mundo, ela não vai economizar dinheiro para você. Ah, não, é você, né? A planilha não faz nada por você. Bom, aqui o nosso grande objetivo, gente, é dividir com vocês o nosso pulo do gato. A gente quer dividir com vocês, assim, a Ká ela já começou a contar a história dela de desenvolvimento, né?
A gente é muito parecido em muitas coisas, em outras coisas a gente é muito diferente. Mas quando eu vejo a Carol falando, eu falo assim, gente, parece que assim, eu não sei se sou eu que estou pensando ou se ela que está falando, porque é muita sintonia. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei. Você sabe que eu trabalhava com usabilidade antes de fazer psicologia. Só que eu não trabalhava com desenvolvimento de software, eu trabalhava com usabilidade de produto, então eu trabalhava entendendo como que os consumidores, fazendo essa leitura entre como os consumidores utilizavam em casa produtos, era lavadora de roupa na época, né? E como que a gente fazia a tradução disso para ter produtos mais user-friendly ou manuais que nos ajudassem a garantir o uso do produto para não ter problema. Então, a hora que você começou a falar, né, que você trabalha hoje com essa parte, fazendo essa conexão, você começou a falar, eu falei, Jesus, até aí a gente tem um espelhamento, né? Então, a gente é muito parecido, assim, muita coisa mesmo. Eu lembro no painel, a primeira vez que a Carol veio para um treinamento, que na hora que estava só nós duas, uma na frente da outra, era impressionante que até a posição que a gente estava sentada era a mesma. Você lembra disso, cara? Era a Lembro. mesma posição, com a mesma rigidez de corpo, com o mesmo cruzamento de perna. Você lembra disso? Eu olhei e Foi falei, parecido nossa mesmo. senhora. E é isso, a gente quer dividir com vocês, né, quais foram os nossos insights, o que que nos ajudou, porque essa questão da autocrítica, a gente vai falar muito de dentro dessa questão, porque isso é uma coisa que é muito séria para Carol, e isso é muito séria para mim também. E acho que a forma como a gente tem lidado com isso, né, porque muito sabiamente a Carol falou que a natureza, como é que é a história da natureza? A natureza A natureza não tem frutos. a natureza não dá saltos. Isso é um processo. A gente demorou 30, 40 anos para a gente estar e ser aqui o que a gente é. Né? Não é da noite para o dia que você quer fechar os olhos e simplesmente você se transformar numa outra pessoa, porque não é nem esse o propósito, né? Sempre é um processo e a gente vai indo e a gente vai, né, fazendo a coisa acontecer. Mas é muito mais fácil quando a gente consegue entender o problema e entender como que esse problema se manifesta dentro de nós. Aí a gente começa a ter alguma possibilidade, né, de fazer algo com isso e de conseguir, enfim, né, melhorar, de conseguir e melhorar muito no sentido, acho que a autocrítica está muito ligada a melhorar e se sentir bem. Eu vejo muito aquela cena da gente tirando, assim, é um peso tão grande que você tem que às vezes nem respirar é possível. Parece que tem uma coisa apertando o seu peito, apertando as suas costas, o seu pulmão é pressionado de tudo quanto é lado, e de repente tem alguns momentos que você consegue simplesmente respirar e falar: tá bom, né? Tá tudo bem assim. Em alguns momentos essa sensação volta e a gente vai trabalhando para que cada vez mais a gente consiga respirar, que a gente consiga se amar, se aceitar, se respeitar. Porque só assim é que a gente vai conseguir amar, respeitar o outro, né? Seria um pouco ingênuo da nossa parte achar que a gente consegue distribuir tanto amor para o mundo quanto quando a gente olha, parece que está faltando um pouquinho da gente conseguir só amar a gente do jeito que a gente é, né? Então, Cá, falando de dentro do cerne da questão, me conta a tua história com a autocrítica. Então, sabe que antes da live eu estava tomando banho, né? Eu pensei, mas o que é autocrítica, né? Qual é o conceito? Eu não sei o que que o dicionário fala, mas para mim, autocrítica é como se fosse uma vozinha que fica na minha cabeça me julgando o tempo inteiro. Não sei se é Deus, se sou eu mesma, se é o meu anjo da guarda, se é alguma coisa ruim, eu não sei. Mas eu escuto a minha própria voz falando o tempo inteiro que tá errado, que tá ofensivo, que tá sem graça, que eu fiz alguma coisa errada, e que não, e que não, e que não, e que mais ou que menos, e parece que nunca tá certo. Agora, a minha história, desde que eu sou criança, desde que eu era criança, que eu me lembro, assim, parece que eu sempre estava pegando muito pesado comigo. Eu sempre fui muito rígida comigo. A minha irmã, ela tá assistindo a gente, mas ela foi sempre, assim, a minha inspiração. A minha irmã é uma pessoa maravilhosa, super exigente com ela mesma.
e muito boa com os outros. E ela tem 10 anos a mais que eu. Então, ela estava na faculdade ou estudando para o vestibular, ela tinha 17 anos, eu tinha 7, mas eu lembro que ela dormia em cima dos livros, de tanto que ela estudava, ela não ia nem para a cama, ela estudava e dormia, e eu achava aquilo lindo, eu achava que era aquilo o certo. E dava certo, porque ela era a melhor aluna da sala. Sempre foi, era elogiada, e nossa, não fazia nada de errado. Então, ela era a minha inspiração, assim, e eu acho que desde aí eu coloquei expectativas muito altas para mim. Eu tinha que ser pelo menos como ela. E não era fácil ser como ela. Ela sempre, era sempre melhor. Então, ela foi a minha inspiração, assim, e eu sempre cresci com um nível de exigência muito grande. E pelo visto, exigência que você colocava sobre você mesma. É, meus pais não exigiam tanto, eu acho. Não sei. Que eu me lembre, não era mim mesmo. E quando você fala que você teve uma infância rígida, o que você pode contar? Em quais pontos você se lembra assim dessa rigidez, dessa autocrítica aparecendo quando você era criança? Olha, eu lembro que eu tinha muita vergonha de errar. Ah, por exemplo, eu sempre fui horrível com esporte, com natação, qualquer coisa assim que exigia atividade física. Então eu sempre evitava qualquer coisa, eu nunca brincava assim de correr nada, porque eu sempre perdia, nunca nunca me destacava, eu sempre era motivo de gozação. Então eu nunca brincava. Então eu não me permitia porque eu ia passar vergonha e quando eu ia eu me arrependia, eu ficava, ai, mas por que que eu fiz? Eu sabia que ia dar errado. E até hoje isso, né, na verdade. Eu fiz 2 anos de... Essa é uma história muito difícil para eu contar, porque até hoje, assim, eu até me emociono, porque foi difícil. Eu fiz 2 anos de natação, mas eu tinha tanta vergonha de não saber nadar que eu nunca aprendi a nadar. Eu fiz 2 anos e até hoje eu não sei direito nadar. Eu mal sei nadar cachorrinho. Então, isso veio de infância, né? E eu acho que foi até minha fase adulta, sem ter consciência. E curtir o processo, como que é pra você? Como que era quando você era Como? criança? Porque você fazia natação. Criança faz natação e normalmente ela faz esportes que ela curte fazer. Tem a parte da competição, dela querer. Como era o aproveitar, o curtir? Ah, eu não curtia. Eu não curtia brincar dessas coisas. Não, não brincava. Uma vida mais séria desde pequena, uma adultinha desde pequena. Sim. Tudo pautando no que deve ser feito, no que não deve ser feito. Você se lembra de essas vozes que você falou, né? Que a autocrítica é uma vozinha que fala na cabeça. Você se lembra na sua infância o que essa voz falava, cara? Coisas, frases que você se lembra que ela falava pra você? É, eu sei que eu me perguntava muito por que eu tinha feito se eu sabia que ia dar errado. E que vergonha, por que que você fez isso? Por que que você veio aqui? Por que? Que vergonha. Tinha punição nessa voz? Coisas do tipo assim, bem feito que isso aconteceu com você. Você veio aqui e você não devia ter vindo. Sim, Tinha uma é bem feito coisa, mesmo. um bem feito, né? Tipo, você merece pagar por esse crime horroroso que você fez, porque afinal de contas você nadou errado hoje. Sim. E como que você viu isso se arrastar assim para a tua vida adulta, né? Transmutando aí da infância para a vida adulta, onde que você percebe nos relacionamentos, no trabalho, onde que você percebe a autocrítica pegar? Eu acho que quando eu fui ficando adolescente para adulta, começou a pegar no social, né? Porque eu já não tinha tanta habilidade social assim, quando eu ia conhecer pessoas novas, quando eu fui trabalhar foi complicado. Graças a Deus, eu sempre trabalhei em empresa assim, grande, exigente, então eu tive que desenvolver na marra, né? Não foi fácil, foi muito difícil, foi E muito difícil. Mas até certo ponto, a gente acredita que não tem nenhum problema ser assim. É como se fosse só o meu jeito de ser. Como que era essa sensação, Cá, antes de você entender que
Isso vinha de algum lugar e que outras pessoas não eram como você é. Como que era essa sensação de carregar a autocrítica com você? Eu não tinha consciência de que isso era uma autocrítica, eu só achava que eu fazia errado as coisas que eu fazia. E, Praticamente qualquer coisa que eu me expunha, que eu me expusesse, estava errado, né? Então, eu não tinha muita noção, na verdade. Eu só tive noção quando eu fiquei adulta mesmo. então, na verdade, você só estava mesmo se julgando porque você merecia ser julgada. Isso não tem nada de errado, nem de autocrítica. E, aliás, autocrítica parece uma palavra que inventaram, né? Porque se alguém é autocrítica, sou eu, né? Ela sou eu. E É. quais coisas boas você conseguiu na sua vida? Porque eu acho que esse é um ponto que é bem importante da gente olhar, né? Todas as características que a gente tem, ela tem um lado positivo que traz muito benefício para a gente, e por isso até que a gente se apoia nisso por muito tempo, até o momento que isso começa a dar algum tipo de prejuízo, né? O que você percebe de coisas boas que a autocrítica trouxe e traz, né, para sua vida até hoje, Cá? Olha, eu acho que, no geral, se eu puser numa balança, é até bom, porque eu sei que eu exijo mais de mim e que eu vou fazer as coisas bem feitas, né? Então, por um lado é bom. Eu acho que eu também me poupo de algumas coisas, mas o lado ruim é que realmente eu deixo de viver, deixo de ter algumas experiências que poderiam ser muito legais. E com o tempo eu tô tentando pensar que tá tudo bem se eu errar, que se eu fizer errado, pelo menos eu vou aprender, e da próxima vez eu vou fazer certo. Mas demora um tempo até eu. Porque a minha primeira reação é de não fazer, né? O medo de fazer errado. Por medo O de fazer errado. julgamento, o medo do que as pessoas vão falar, vão pensar, da vergonha que eu vou passar. Muita vergonha, muito medo de ser inapropriada. Isso é o meu monstro, assim. Eu sempre acho que eu vou ofender alguém se eu falar alguma coisa, se eu fizer uma brincadeira de mau gosto. Então, o maior monstro, assim. O que eu vou falar, o que vão pensar. E olha que interessante, justo você que não brinca. Você carrega uma preocupação de você, se você fizer uma piada de mau gosto com alguém ou ofender alguém, justo você que não faz isso. Mas mesmo não fazendo, tem uma coisa que fica rondando aqui, como se fosse um alerta, é o controle de qualidade da vida que fica falando, não faça piada, não sorria, não comente isso com as pessoas, isso aqui o tempo todo. É, essa voz, ela fala coisas positivas também, cara? Você consegue identificar isso? É difícil, mas às vezes eu escuto parabéns, é isso aí. Ai, que bom que você fez essa piadinha, todo mundo riu. Ah, que legal. Então ela já tá dosando aí. A vozinha já tá. É. E agora a minha vozinha, depois do coaching, depois dos cursos, às vezes essa vozinha fala assim, não, Carol, pega mais leve, calma. Ai, acho que tem polícia aqui. Tudo bem. Olha como essa vozinha já tá ficando mais gostosinha de ouvir, né? Tá sendo minha amiga. E essa característica, eu vou até falar que a gente está fazendo, ó, a gente está com alguns anúncios rodando, né, para chamar para o webinar, que depois eu vou contar já e vou contar depois. A gente vai fazer um webinar no dia 4 de março, que é para falar tudo isso sobre personalidade, a gente entender como é que as coisas funcionam. E a gente tem alguns anúncios rodando para fazer o convite para as pessoas, né? Onde a gente fala sobre a culpa não é sua, para você entender que tem um mecanismo por trás rodando. E aí, houve um comentário, né, em um dos anúncios que a pessoa dizia assim: como é que era o comentário? E quando o outro, como é que é? E quando o outro e quando a pessoa fica jogando a culpa no outro, não é muito pior? Prefiro ser autocrítica porque assim estou me melhorando sempre. Era esse o comentário, né? E aí, é óbvio que a questão aqui não é jogar culpa em ninguém. Se eu estou jogando a culpa no outro, eu não estou resolvendo o problema, mas se eu estou jogando a culpa em mim, igualmente eu não estou resolvendo o problema. Mas o que me chamou a atenção, e é uma coisa que eu venho falando bastante, assim, tem algumas características das personalidades que elas são muito valorizadas pela nossa sociedade. Quando a gente fala da autocrítica, assim como eu acho que na live passada eu falei sobre a questão
do ouvir o outro, né? Do se colocar em segundo lugar e deixar o outro tomar a frente. A perfeição, tudo isso que a gente está falando está muito ligado a esse ideal de perfeição, então eu fico me criticando, 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 porque assim eu vou conseguir ser perfeita, eu não vou errar, eu vou manter o mundo, né, um lugar perfeito e assim por diante. Essa característica é uma característica que ela é muito valorizada pela sociedade. Inclusive, ela virou clichê, né, de entrevista de trabalho. Quando você fala, me fale o seu pior defeito, aí eu falo, perfeccionismo. Né? Então, eu acho que existe uma prisão muito grande, porque existe um reforço muito grande da sociedade, das pessoas, dos nossos pais, pelo fato da gente ter esse tipo de característica. Como é que você vê isso, Ká? Deixa eu pensar. Dá um exemplo para mim. A criança que é autocrítica, ela dá bem menos trabalho na escola, por exemplo. É a criança que fica se julgando, corrigindo a própria lição. Tudo isso vem muito pela autocrítica e por essa tentativa de conservar o mundo um lugar perfeito, né? Então, exemplo meu, por exemplo, quando eu era criança, sendo uma criança super autolimpante, que não dava trabalho para ninguém, as pessoas não precisavam me dizer o que eu tinha que fazer, porque a minha autocrítica garantia que eu ia fazer tudo. Aliás, tudo além do que os outros imaginassem que devia ser feito, porque a minha autocrítica nunca confiou na crítica do outro, é como se o outro não tivesse noção do quanto as coisas poderiam ser mais perfeitas. E aí eu tinha que eu mesma criar isso. Então eu era uma criança que eu fazia lição de casa e eu chegava assim e falava, fiz a lição. E eu não queria parabéns, nada, assim, eu cumpri com a Minha mãe nunca cobrou lição de casa de mim, mas longe dela ser uma mãe negligente, não era isso, porque nunca precisou. Então aí quando vem os reforços do tipo, ai, mas olha só como a minha filha, ela não dá um trabalho para mim, ela senta, ela faz a lição. Aí quando a gente vai pro mercado de trabalho, nossa, é um trabalho prestimoso, que não tem um erro de português, que as pessoas não têm ideia do peso que é você entregar esse trabalho, ou essa criança, desde tão cedo, levar nas costas tanta responsabilidade, tanta obrigação, muito mais do que talvez um adulto faria. Mas como isso é uma coisa bonitinha de se ver, parece que não tem problema. E as pessoas vão reforçando esse comportamento. Quando você foge um pouquinho da linha, vem um. Ah, mas como que essa lição tá errada? Que essa conta que você fez não tá certa? E aí o mundo começa a cair na cabeça. Eu nunca achei que eu estava fazendo mais do que a minha obrigação, na verdade. Então, é... Mas eu lembro, por exemplo, a minha mãe, quando eu fazia uma letra mais fininha, ela pegava a página inteira, pedia para eu refazer tudo. Então, assim, aquilo ficava muito grande. Até hoje eu lembro, a gente brinca com ela, mas quando eu fazia tudo certo, eu acho que meus pais me elogiavam tudo, mas para mim não era. Eu precisava fazer aquilo, porque era o mínimo, né, que eu tinha que fazer. Era não mais do que a sua obrigação. E na hora que você errava, aquilo se tornava uma coisa enorme, que eu acho que também, aliás, eu espero que a gente tenha paz aqui ouvindo a gente, porque a gente começa isso desde pequeno, né? Nossa personalidade ela é formada na primeira infância, por isso que eu estou pedindo para cá trazer essas histórias, para a gente poder colocar luz nisso. Mas é muito complicado, ainda mais quando a gente tem mais de um filho. A gente tem um filho que tem um padrão parecido com esse que eu e a Cá estamos colocando, e um que é o oposto, né? Um que não segue regras, um que tem muito mais dificuldade em estudar. Começa a ficar ainda mais difícil, porque parece que esse aqui, ele realmente não pode sair, ele é perfeitinho desse jeito. Né? E isso reforça a ideia de que eu tenho que me manter assim, eu tenho que me manter perfeito. E é igual a Ká falando, não é porque eu tô
não é o parabéns que eu tô esperando, é porque isso vai reforçando na minha cabeça que isso não é mais do que uma obrigação. Eu vim para o mundo para isso, né? Para ser um soldado, para cumprir com o meu dever, para cumprir com a minha obrigação. Só que isso tudo traz todo um peso, né? Que todo soldado que só veio para cumprir com o dever e para cumprir com a obrigação, de repente não tem brincadeira na infância. De repente não tem um momento que você fala assim, se isso já faz bem, e é por nada, é só sentar aqui, não tem jeito certo de brincar nessa brincadeira de areia. Você simplesmente põe a mão na areia e como? Se eu não sei viver assim? Você sempre tem que ter um jeito quadradinho, certinho, né? De fazer as coisas acontecerem. Exatamente. É difícil a gente pensar que a gente era muito diferente do resto. Parece que era o padrão é como a gente é, né? E é Parece que o resto. legal. E é legal a gente falar isso porque, assim, né, nós estamos falando de um tema que é dor de muita gente. Algumas pessoas, acho que todo mundo tem em algum nível autocrítica, né? E existe sim um nível da autocrítica que ela é bem saudável, igual você falou, porque te exige olhar para as coisas de outro jeito, te exige pensar duas vezes antes de você, né, de repente fazer mal a alguém. Então, tem todo um lado que realmente é muito positivo e ninguém está aqui para falar mal dela. Agora, a grande questão é que dependendo de como você funciona, isso é um vício. E é isso que nós estamos falando aqui. A grande questão é, eu não tenho controle sobre a autocrítica, ela controla a minha vida o tempo todo, né? E eu não consigo não ouvir essa voz quando eu gostaria de não ouvir a voz. Quando eu gostaria de simplesmente sentar no parquinho e brincar com a areia. Então, isso é uma coisa que persegue o tempo todo, em todos os momentos. A gente não está falando só aqui em situações de estresse, que aí é mais comum, né? Na maioria das pessoas, a autocrítica aparecer. É que dentro dessa forma de funcionar da personalidade, parece que a vírgula errada no texto é o motivo do estresse. Então sempre vai aparecer essa voz que castra, essa voz que condena, essa voz que quer punir, né? Quer que você tenha essa clareza de que você fez por merecer estar nessa condição que você está, porque você não se esforçou o suficiente, porque você não foi boa o suficiente. Você devia ficar aí mesmo, né? E onde que você sente, cara, isso realmente começou a... Deixou de ser, é só um jeito de viver a vida, eu sou assim e essa sou eu. E isso começou de alguma forma, te sinalizar que tinha algum problema. A partir do momento que me paralisou, né, que eu não me permito fazer coisas novas porque eu tenho medo de errar, porque eu sei que não vai sair perfeito da primeira vez. Então, até que ponto vale a pena, né, ser tão crítico assim? Porque a gente vai deixar de viver a vida pelo medo do julgamento ou de dar errado ou do que for inapropriado. E me prejudica no trabalho também, embora, lógico, a maior parte das vezes isso eu acho que é bom para o meu trabalho, mas também, por exemplo, na hora de eu me vender, de eu vender meu peixe, eu não sei fazer, porque eu acho que eu nunca estou boa o suficiente. Por exemplo, uma vez um chefe meu me chamou na sala dele, assim, Carol, parabéns, você está sendo promovida. Em vez de eu falar obrigada e pensar, ai, que bom, eu mereço, eu falei assim, eu por quê? Então, não era a resposta que eu tinha que ter dado, né? E eu acho que isso me sabota muito na minha carreira, porque eu deveria me dar mais valor, né? Não achar que eu nunca estou boa o suficiente para ir para uma próxima posição ou para brigar mais pela minha ascensão. Então, essa é a parte ruim. E como que foi para você, Cá, quando você entendeu de onde vinha essa autocrítica? Vamos dividir com o pessoal qual foi a sua sacada. Bom, dois momentos. Eu vou dividir em pessoal e profissional. Pessoal, e não faz muito tempo os dois. O pessoal faz uns 6, 7 anos. Que foi até por causa da Bia. E a Bia, assim,
eu puxo muito o saco dela. Tem gente que não entende, mas a Bia é minha flecha boa, né? A Bia é um tipo 7, eu sou um tipo 1. Então, eu lembro que eu ia direto chamar ela para tomar café no trabalho, reclamava, e ela sempre vinha com alguma coisa boa, né? E tinha uma vez que ela me deu um conselho, ela falou assim, Carol, mas você não tá com vontade de fazer isso? E era na vida pessoal, né? Ah, eu tô, mas tá errado. Eu falei assim, não tem problema, pode fazer errado, tudo bem. E aquele tudo bem, assim, foi tão libertador pra mim. E daí eu comecei a viver com menos medo, eu acho. Medo de conhecer pessoas novas, de sair mais. Era um relacionamento amoroso. Ai, tudo bem, você sai com essa pessoa. E tudo bem mesmo, porque foi muito bom. Foi um tempo muito legal, conheci tanta gente, sabe? Até o meu namorado hoje eu conheci por causa desse relacionamento na época. Então me trouxe muita coisa boa. Uma das minhas melhores amigas foi por causa disso. Então foi uma palavra tudo bem que abriu tudo, né? E foi uma chavinha. E profissional, eu acho que foi por causa do painel no Descubra a Si Mesmo. Você me chamou lá na frente, né? E eu tive que dar o depoimento e doeu muito. Eu saí arrancada, porque dói, né? Crescer e perceber e se enxergar as coisas ruins, que foi sobre o perdão, que você falou sobre o perdão com os outros e com a gente mesma, né? E o perdão é básico, né? Todo mundo tem que perdoar. Tá na Bíblia, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá em todos os lugares. E aí eu percebi que eu realmente tinha muita dificuldade de perdoar os outros e a mim mesma. Então foi muito doído pra mim. Mas foi libertador. Esse para mim também é um ponto, ó, vou até falar devagar, senão a pessoa começa a chorar. Esse para mim também é um ponto, Cá, que ele é crucial, assim. Quando eu percebi o quanto eu tinha dificuldade em perdoar os outros, o quanto eu fui desistindo de pessoas na minha vida, desistindo assim, talvez a pessoa nem saiba que eu desisti dela, é simplesmente como se eu tivesse apagado ela. Para não colocar energia e para não ter que lidar com isso, é como se eu tivesse. Só peguei ali o nomezinho, dei uma riscadinha, sabe? E aí eu nunca mais preciso olhar para isso. E pessoas que poderiam trazer muitas coisas boas. Pessoas que hoje, algumas delas, que eu sinto muita falta, que eu sinto muita saudade. E por não conseguir lidar com o perdão, né, porque isso está diretamente relacionado com a autocrítica. Primeiro porque, assim, se você se critica tanto, é muito difícil você conseguir se perdoar das coisas que você faz. E se você não consegue se perdoar das coisas que você faz, menos ainda você consegue perdoar os outros, porque você sempre tem a sensação de que, poxa, você está vivendo uma vida fazendo ao máximo para estar na linha, fazendo ao máximo para fazer tudo certo, fazendo ao máximo para não machucar as pessoas, fazendo. E aí, de repente, quando você olha para outra pessoa e ela está fazendo uma coisa que, assim, era simples de ser evitado, que ela podia ter tomado um cuidado com aquilo, é um pouco. Tipo, não dá para acreditar que a pessoa simplesmente não vai se esforçar o suficiente para cuidar de uma coisa que estava na mão dela, sendo que você está movendo mundos e fundos para conseguir continuar ali na linha e não fazer mal para ninguém. Dá a impressão que as pessoas não se importam, né, com as relações, que as pessoas não se importam com o trabalho que elas fazem. Dá a impressão que ninguém se importa tanto quanto você. O que não é verdade. O que não é verdade. Esse é um dos grandes vieses da personalidade. Então, primeiro, se eu não consigo me perdoar pelas coisas que eu estou fazendo e eu tenho essa noção do quanto de energia eu coloco para não sair errado, que dirá quando eu olho para aquele lá e eu falo assim, mas não liga para nada, não se importa com ninguém. Eu não vou conseguir perdoar mesmo. Mas tudo isso está na base da mesma coisa.
É a base da crítica, é a base do julgamento, é a base do certo e do errado. Então eu tô condenando a minha vida, falando que isso pode e isso não pode. Eu tô condenando a vida dos outros, dizendo que ele pode o que ele não pode fazer. E mais do que isso, eu tô desconsiderando completamente que aquela pessoa tem uma condição completamente diferente da minha. Então se eu olho, né, e eu falo, não teve cuidado, não teve esmero, né? Podia não ter feito. Eu tô falando que eu podia ter cuidado se eu tivesse naquela situação, que eu poderia ter feito se eu tivesse naquela situação, mas aquela pessoa não sou eu. E aí quando você entende isso, né? Por que que eu abandonava as pessoas? Isso é muito difícil para mim. Porque na verdade, eu estava abandonando a mim mesma. Eu não estava conseguindo, como eu não consigo lidar com alguém que tem talvez a vida que eu preciso ter, alguém que de repente desmarcou o compromisso comigo porque estava cansado e tinha que descansar mesmo. Como eu não consigo lidar com isso, porque talvez seria a coisa que eu mais precisaria fazer, eu prefiro julgar aquela pessoa e colocar ela num lugar distante de mim. Ao invés de eu olhar para isso e falar: por que que dói tanto quando a pessoa faz isso para mim? O que que isso tem para me ensinar? Por que que essa pessoa não cumpriu o combinado, ou não entregar o trabalho no prazo, ou na qualidade que eu esperava? O que que isso está dizendo a respeito de mim? Por que que me fere tanto? Porque só assim eu consigo perdoar. E aí olhar e falar assim, bom, eu tenho uma inabilidade para lidar com situações que eu julgo que as pessoas poderiam ter feito mais, poderiam ter feito melhor, poderiam ter tido mais cuidado. Ou, se a gente for traduzir para a nossa linguagem, eu tenho dificuldade em lidar com situações onde as pessoas não fazem aquilo que eu acho certo ser feito. Então, quem é que tem que rever os valores do que é certo ou errado ou ampliar essa visão? Somos nós. Porque a gente vai encontrar, a maioria das pessoas não vai fazer o que a gente acha que é certo fazer, o que o nosso nível de autocrítica, e a gente também não vai conseguir. A gente não vai conseguir dar conta de tudo que a nossa autocrítica fala. Agora, isso vem de onde? Isso vem da nossa personalidade. A gente acredita que a gente é isso, né? Foi o que você falou no início. Eu nem sabia que isso era autocrítica. Eu só. Eu sou assim. E na verdade, como a personalidade se forma desde muito cedo, né? E para algumas personalidades a autocrítica desde o nascimento, né? É como se a vozinha já falasse assim, tá mamando errado, ó, não consegue sugar direito, né? Suga direito que você vai morrer de fome, menina. Então, como isso vem desde muito cedo, é como se a gente achasse que a gente é isso, né? Que a gente é essa voz que fica se criticando o tempo todo. Mas na verdade, isso é um mecanismo que está ligado à forma de funcionar da nossa personalidade. É a nossa personalidade que é essa vozinha que fica falando, que fica moldando. Esses pensamentos, eles não são nossos. Esses pensamentos são da nossa personalidade. Todas as vezes que a gente fica furiosa, irada, mas finge que não, porque parece que não é certo mostrar para os outros toda aí, então assim, já que não é certo mostrar para o outro que eu tô irada porque ele não entregou o trabalho no prazo, eu só faço o risquinho na lista porque não é certo mostrar e eu não tenho habilidade para ser assertivo e falar, né? Então, faço o risquinho. Mas de onde vem essa ira? Essa ira vem da nossa personalidade. A personalidade fica rodando aqui atrás e ela fica gerando tanto esses pensamentos que a gente chama de vozinha, e aí dependendo da personalidade, cada vozinha vai falar uma coisa diferente, assim como ela fica gerando essas emoções. É ela que nos acalora de falar assim, errado isso, e de sempre nos manter vigilante. E demora muito tempo, cá, se não a vida toda, para a gente entender que isso não é a gente. Isso é a nossa personalidade. Isso também é a gente? Também é. Mas nós somos um ser humano super complexo formado por um monte de coisa. Quando a gente pensa, eu tenho um corpo físico que eu consigo tocar. Então é bem fácil a gente entender essas coisas quando a gente consegue, quando é palpável, né? Então, beleza, eu tenho um corpo,
tenho um sistema digestivo, eu não consigo palpar, mas eu consigo sentir, né? Um sistema circulatório, e eu tenho um sistema psíquico. Eu tenho uma personalidade que roda aqui, que liga todas essas coisas no final das contas, que é o que eu acabo chamando de eu. Só que esse sistema funciona independente de mim. Eu não tô aqui, ó, fazendo força nenhuma para ele funcionar. E ele tá gerando pensamentos, ele tá falando assim, ó, e Alessandra, ó, você tá falando demais, vai acabar o horário dela. Ele tá aqui, ó, o tempo todo. Não sou eu. Eu não tenho autonomia nenhuma até que eu entenda como ele funciona. E aí, alguns, né, algumas dessas estruturas de personalidade, elas vão ter essa voz muito crítica e severa, como a Ká trouxe, né, da forma que pune, que fala que o que está fazendo não está certo, mas a gente tem um monte de outras vozes que talvez até às vezes sejam mais adocicadas, mas que de alguma maneira também estão ali fazendo a gente ficar presa onde a gente está e nos criticando por ser, olha, se você não fizer tal coisa, se você não agradar aquela pessoa, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa não vai gostar de você. Olha lá, não te ligou por quê? Porque você não foi boazinha, você não se doou para ela. Então, existem outras vozes que são autocrítica em outros tons, né? Esse que a gente está falando é um jeito que é muito particular meu e da Ká, mas existem muitos outros. Existe aquela voz da autocrítica que fala assim: vai falar isso mesmo? Isso aí vai dar um problemaço. Você vai desorganizar toda essa casa aí. Essa gente vai começar a dar. Pra que dar esse BO? Não é melhor você ficar quietinha? Pra que você vai falar isso? E o que ela tá falando? Ela tá te mantendo naquele lugar que você tá. Tem aquela outra vozinha que vai falar que você não vai mesmo agradar a outra pessoa. Você vai fazer aquilo que você quer pra você primeiro, sabendo que o outro precisa. Não é melhor você esquecer as suas vontades e você se concentrar só no que o outro precisa? Porque assim ele vai saber que você gosta dele. Coisa feia. Você. Então, as vozes, gente, são muitas. Depende, né, do tipo de personalidade que cada pessoa tem. Por isso que não tem receita de bolo. Eu vou até pedir para cá me falar como que ela tem feito para lidar com a autocrítica, mas eu já quero adiantar que é o seguinte, ó. Tudo que a Ká falar vem do trabalho único e dela. Porque o maior trabalho é entender como a autocrítica funciona para mim. O que essa voz diz em relação a mim, como que isso vem impactando ao longo da minha vida. Não existe uma receita de bolo ou uma dica de ouro infalível que sirva para todas as pessoas. Então, eu já vou dar a dica de ouro antes da Ká falar. A minha dica de ouro é: entenda como a sua personalidade funciona, porque assim você vai conseguir encontrar caminhos que façam sentido para você e para ela, para você começar a lidar com tudo isso de uma outra forma, tá? Mas conta você, Ká, de repente, para alguém que consegue, que se identificou mais com a tua fala, que de repente possa se inspirar em coisas que você está fazendo para ajudar a lidar com a autocrítica. Quando eu escuto a vozinha, ou quando eu sinto algum mal-estar, eu estou tendo muitas vivências comigo. Hoje eu tenho consciência que eu estou fazendo aquilo comigo. Então, eu paro um pouco, respiro, eu penso qual foi o gatilho e eu tento me acalmar. Então, ao mesmo tempo que tem uma vozinha ruim, eu ponho outra vozinha falando o contrário e eu tento equilibrar. É um exercício, assim, constante, não é fácil, porque eu tô naquele vício, né, na minha vida inteira, mas agora eu acho que eu tô um pouco mais consciente dos gatilhos, então, mas eu tento fazer esse exercício, mas eu sei que vai ser o resto da minha vida, né, pra evoluir. A nossa personalidade não muda. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Nascemos assim, se é que isso não veio de antes, se é que isso não vai para depois. Mas o fato é, isso percorre com a gente a vida inteira. E a gente passa a maior parte da nossa vida aprendendo e olhando para as pessoas e olhando para fora ao invés de olhar para a gente. E ali está o cerne dos os maiores problemas da nossa vida.
todas as coisas que a gente tem facilidade em fazer, que pode ser até viciante pra gente, que não são ponto cego. Ou as coisas que, pelo contrário, a gente não consegue fazer. Elas são muito, muito difíceis pra gente. Todas essas coisas estão amarradas dentro da mesma estrutura de personalidade. Então, quanto mais cedo eu olhar para isso e eu entender como funciona a minha, mais cedo eu vou conseguir fazer o meu próprio caminho, né? E não simplesmente ficar tentando implementar uma coisa aqui ou uma coisa lá que, sinceramente, se não tiver conexão com a forma como a sua personalidade funciona, você pode ter o melhor treinamento do mundo, você pode ter a melhor solução do mundo, você pode ter a melhor dica de ouro do mundo, mas aquilo não vai funcionar porque não necessariamente ela é para você. É isso mesmo, a autocrítica exacerbada é uma prisão. E é isso, você fica preso ali dentro e você não consegue fazer esse movimento, essa saída. E aí, contribuindo na sua linha, cara, eu tenho feito uma coisa muito parecida com a sua. A primeira é questionar a voz. Porque, assim, existe um padrão que depois de observar muito, né? Depois, quando eu parei, antes eu até conversava com ela para dar mais gás para ela. A hora que eu entendi que isso não era uma coisa muito boa, porque afinal de contas, ela tinha mais argumento ainda quando eu começava a conversar com ela, eu resolvi dar uma parada, que eu dava mais argumento. Olha a loucura, eu falava assim: não, mas você não tá nem vendo tudo. E aí eu dava mais argumento para essa voz ser pior comigo, né? Porque ela já não estava sendo mal o suficiente, não estava sendo perfeita, sendo crítica, entendeu? Então eu passei por um período onde eu consegui me dissociar e simplesmente ouvir, sem questionar. E aí o padrão do que ela traz, do que ela fala, né, foi ficando claro para mim. Engraçado que você falou uma coisa, eu não, né, não, como é que você falou? Eu escuto uma vozinha, eu não sei se sou eu, se é Deus, né, que você falou no começo. Você sabe que essa foi talvez uma das minhas grandes fichas. Ó, o fio aqui. Uma das minhas grandes fichas que caíram também foi entender de quem era essa voz. Porque quando você vai se apropriando dela, você vai ganhando intimidade dela, com ela, você consegue descobrir de quem é essa voz. E no meu caso, foi muito claro, essa voz era do meu pai. Então a formação do meu superego está muito ligada à figura do meu pai. E hoje eu consigo ter clareza, né, que até as palavras que são usadas, a forma, é o meu pai. Essa voz é o meu pai. Meu pai faleceu, não estou querendo dizer que é o meu pai em espírito que está falando comigo, mas também pode ser, mas quando ele era vivo também já era ele que falava comigo desde sempre, tá? Então acho que a primeira coisa foi isso, foi eu me apropriar dessa voz e entender quem era, ou o que significava essa voz, qual era essa instância para mim. E aí que eu entendi o padrão e para que ela veio para a vida, o que ela estava ali para me ajudar na maioria das vezes, só que ela tinha um jeito próprio de fazer isso, né? E em determinado momento esse jeito começou mais me prejudicar, porque eu comecei a ficar down, comecei a ficar para baixo, comecei a não confiar em mim, comecei a não me lançar a fazer coisas enquanto a coisa não tivesse perfeita, né? Quando eu comecei a sacar isso, e com muito respeito, mesmo o amor e respeito que eu tenho ao meu pai, eu comecei a ter por essa voz, eu comecei a falar assim: bom, legal, eu sei, você falou isso aqui, eu entendi, mas deve ter outra forma de ver isso também. Ao invés de eu simplesmente só acreditar no que essa voz traz como se fosse a única verdade possível, mas sem brigar com ela. Olha, legal, entendi, realmente tem esse ponto aqui. Vamos falar com a Bia, que de repente vai ter um ponto de vista completamente diferente e ela vai falar para mim: Ale, você tá com vontade? Faz, não tem errado. E aí eu fui me abrindo para essas possibilidades. Então, a primeira coisa foi entender de onde isso vem, com muita honra, porque assim, tem um motivo muito forte para isso acontecer com a gente, para a gente ser assim. Né? Não é à toa e tem toda uma história por trás e que tem a ver com a nossa vida. Então, não dá simplesmente para a gente abandonar a nossa própria história. Mas tem como a gente evoluir a partir dela. E depois começar a questionar. A hora que eu entendi, eu falava: eu entendo super você.
Eu super entendo e me identifico com isso que você está falando. Mas provavelmente tem algum outro jeito que talvez possa me ajudar de uma forma diferente. E aí eu comecei a me abrir, cá, para perguntar para as pessoas, para ouvir outros pontos de vista, com essa clareza de que eu não era dona da razão. Apesar de, olha, com todas as minhas forças internas, a minha personalidade, ela quer que eu ache que eu sou, porque é mais seguro para eu me manter no meu padrão de certo e errado. Eu, enquanto adulta, consciente, que não sou a minha personalidade, sou também ela, eu falo, eu entendo você, gata. Durante anos eu fui nessa. E em alguns momentos eu vou voltar porque você realmente está certa. Mas em outros eu vou falar pra Bia, Bia, e aí? Posso desistir? Posso jogar tudo pro alto e eu vou esperar que ela diga pra mim assim, cara, tem certo, tem errado, joga. Tá com vontade? Gente, vontade é uma palavra que eu não usei a minha vida inteira, ela nunca fez o menor sentido pra mim. Se eu tenho vontade, se eu não tenho vontade, imagina que pelo crivo da minha autocrítica ia passar a vontade. Aliás, essa palavra só servia para eu criticar os outros. Como se eles tivessem, que vida fácil essa pessoa tem, só faz as vontades dela. Olha que loucura isso, né? E de repente poder ouvir que tá tudo bem você fazer alguma coisa que você tem vontade de fazer, cara, que maravilhoso que é isso, né? Que libertador que é isso, que parece que é assim, né? É só respirar. É tudo bem, tá assim. Aquela leveza que precisa, né? É só leveza. E tem tanta gente pesada por aí. Tem tanta gente pesada por aí. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso mais, sabe? Falar sobre isso mais abertamente para que as pessoas saibam que tem muita coisa que, assim, tá tudo bem só ser do jeito que é. Que se você conseguir só ser do jeito que é, já é um. Já tá ótimo, porque a gente não consegue nem se permitir só ser do jeito que é, né? Talvez essa seja a dureza da vida. Bom, Cacá, meu amor, muito obrigada. Adorei bater esse papo com você. Você é Mara, eu adoro ouvir você falar, é muito gostoso. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim e que o pessoal tenha se divertido bastante. É divertido, eu usei uma palavra, acho que bem equivocada. Porque eu acho que isso não rolou, cara. Acho que a diversão não rolou. Mas que as pessoas consigam entender o tamanho da dor que existe por trás disso, né? Porque eu acho que muito se fala de uma forma muito fútil do que é a real autocrítica e do quanto isso faz mal, né, machuca, pesa e torna a nossa vida sem graça, torna a nossa vida sem cor, torna a nossa vida uma vida só de obrigação. E na hora que você se dá conta, você fala: caramba, como é que vai ser daqui em diante? Vai ser o quê? É dormir, acordar e pagar boleto mesmo? É isso só? Não, precisa ser mais, né? Então, muito, muito obrigada. E aí eu quero aproveitar para chamar todo mundo. Dia 4 de março, a gente vai fazer um webinar exatamente falando sobre isso. O nome do webinar é A Culpa Não É Sua, porque a maior parte dos problemas que a gente tem, e a gente tenta fazer algo a esse respeito, eu não quero ficar me criticando desse jeito, você quer? Eu não quero ter essa vida, você consegue? Você não consegue, por quê? Porque isso está ligado à tua personalidade. A culpa por você ser como você é, ela não é tua. Mas a responsabilidade pelo que você faz com a tua vida é, e a vida tá passando. Então a gente quer levar a informação para as pessoas, a gente quer que as pessoas entendam como a personalidade funciona, até para que as pessoas comecem a dar os primeiros passos do caminho que é delas, não do caminho da dica pronta que não vai funcionar para ninguém, né? Ou de qualquer coisa do gênero. Então eu quero pedir muito, todo mundo está convidado. O link para fazer a inscrição está na nossa bio, é só clicar lá e fazer a inscrição. E chamem todo mundo. Vai ser, já falei, dia 4 às 8 horas, é gratuito e assim, eu tô conduzindo aqui, tô preparando material que eu nunca apresentei, é exclusivo mesmo para esse evento. E eu tô já apaixonada pelo próprio material, porque realmente tá ficando muito legal. Assim, tô bastante feliz. Então, venham todo mundo e tragam muita gente, porque se a nossa mensagem não chegar para as pessoas,
é só 50% do trabalho que está sendo feito, é só um material bonito. Então, o objetivo mesmo é a gente poder ajudar as pessoas a ter uma vida mais leve, a ter uma vida mais feliz, a conseguir fazer os movimentos, o movimento que ela quiser fazer, que ela entender que ela tem que fazer na vida, mas que seja factível dentro de como a personalidade dela funciona, porque senão ela nunca vai conseguir realizar os sonhos, realizar as mudanças e chegar onde ela quer chegar na vida dela. Então chamem todo mundo, por favor. Cá você está super convidada, obviamente, também te espero lá. Chame todos os coleguinhas. E muito, muito obrigada. É óbvio que eu te espero na próxima vez para a gente falar mais. Estarei lá. Obrigada, Lê. Obrigada, beijo, gente. Boa noite.